Mato Grosso do Sul. Ele começou a empreender com a Prudential no Paraná e atualmente é um Master Franqueado A em Goiás. Sua alma nômade, como ele mesmo define, possibilitou diversas mudanças na sua vida. O nosso convidado tem uma história cheia de momentos de altos e baixos, mas que no fim conseguiu sempre se manter no topo, graças à sua confiança no rochedo. É um prazer conversar com você, Francisco Figueiredo, CEO da All Blacks Corretora de Seguros. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, eu quero começar entendendo essa volta que você já deu no país, porque eu só estou imaginando aquele mapinha com você passeando de um lugar para o outro. Como foi isso? Bom, acho que a história começa até antes de eu nascer, né? Meu pai é nascido aqui no Rio de Janeiro, minha mãe é catarinense. Eles se encontraram e eu fui nascer no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Depois, por volta dos 12, 13 anos, eu me mudei, porque minha mãe tinha muitos familiares na região de Curitiba, no Paraná. E lá fiquei até meus 28 para comprar uma Master Franquia B junto à Prudential do Brasil, em Goiás. Naquele momento eu me mudei sozinho, sem família, para Goiás. Em janeiro deste ano eu tive a oportunidade de comprar uma nova modalidade de franquia, a Master Franquia A. Em Goiás também, e agora eu firmei raízes por lá. Acho que vou ser um pouquinho menos nômade daqui para frente. Eu fiquei muito curiosa com esse termo que você usa, que é a confiança no rochedo. O que significa isso? Bom, a logomarca da franqueadora, da Prudential, ela foi desenhada, ela é inspirada para passar um símbolo de solidez, propriamente dito. Tem uma história muito bonita da época que os imigrantes europeus estavam indo da Europa para os Estados Unidos e a última coisa que eles se lembravam era o Rochedo de Gibraltar, na saída do Mar Mediterrâneo. Em função disso, é um slogan que é muito usado lá dentro, mas que a gente consegue realmente ver isso em perspectiva. Porque em altos e baixos, né, nesses quase 10 anos como franqueado, foram situações econômicas adversas, diferentes no Brasil, mudanças políticas, e a gente sempre prosperou. E como é que você consegue passar isso para a sua rede de franquias? Bom, a gente tem que tentar manter muito firme uma certa cultura que nós temos até uma palavrinha que resume isso chamada Life Plannership, que é o sentimento ou a missão de proteger pessoas, né? Eu, como empresário, master franqueado, eu tenho que captar novas franquias que vão ter esse sentimento muito vivo, né? Então, sempre que possível, a gente trabalha olhando o aspecto social e o impacto social na vida dos clientes, como, por exemplo, o pagamento de benefício, a gente nutre isso muito forte. Esse é um ponto. Quando a gente consegue entregar na ponta o nosso objetivo final, que é pagar uma indenização para uma família, pagar um benefício quando um pai de família se foi antes da hora, ou quando alguém está enfrentando uma doença grave, por exemplo, isso reforça demais a confiança que as pessoas têm na seguradora, que é a nossa franqueadora, obviamente, né? Você teve um franqueado que teve depressão. Sim. Né? E é uma situação muito grave. Eu acho que é sempre importante a gente aproveitar um momento como esse para trazer à tona, né, de que os quadros psicológicos, psiquiátricos, emocionais, eles precisam de tanta atenção quanto os quadros físicos, né? Com certeza. E, assim, a atitude que você teve foi muito bonita. Sim. De abraçar esse franqueado quando ele mesmo achou que ia ser super mal recebido por você, pelo que ele estava passando, né? Sim, bom, até me emocionou um pouco esse caso, mas basicamente é isso, né? Então, a nossa atividade ela é muito intensa, ela é muito envolvente. Acaba que certas pessoas têm uma dificuldade de enfrentar a pressão do dia a dia, dos negócios, dos benefícios, dos clientes e tudo mais. E, especificamente nesse caso, era um franqueado extremamente talentoso, ele tinha muito poder de convencimento, ele é uma pessoa muito agradável de estar junto. Mas no começo da atividade dele, que foi na reta final de uma convenção, ele acabou batendo na trave. Então ele ficou fora da primeira convenção por 6 posições. E quando ele veio para conversar comigo, porque eu pedi muito que houvesse um encontro, ele veio preparado para que eu estivesse com pedras na mão, palavras dele. E muito pelo contrário, eu busquei ser o mais inclusivo possível, busquei suavizar, retirar toda a pressão possível e só lembrá-lo. Embora a gente tenha que trabalhar no nível mínimo de pressão, não existe vendedor que começa uma segunda-feira confortável. Então ele não poderia buscar o conforto absoluto, mas em hipótese nenhuma o desconforto poderia ser maior do que ele aguentasse. E foi nessa linha que ele retomou e hoje é um dos melhores do estado. Como é que você olha para essa história? Eu olho como talvez o meu maior case de sucesso, porque o aspecto negativo é que a gente tem que absorver muito do mal-estar. Então é difícil, né? Porque realmente é uma confiança e naquele momento eu só tenho que sorrir, tenho que aguentar, absorver e tocar adiante. Desculpa. Nada, imagina. Normalmente,
Quando eu converso com os empresários, os franqueados, todo mundo fala que é um divisor de águas o momento do pagamento de um benefício. Sem dúvidas. E aí eu queria saber como foi para você. Por coincidência ou não, o primeiro benefício acabou sendo o mais emblemático, o que mais me marcou, pelo impacto que trouxe aquele benefício, né? A história basicamente se resume em um cliente que tinha pago 2 mensalidades. Então, quando ele me ligou para avisar que estava com provável câncer, né, no pulmão, a apólice estava em 97 dias e o produto tem uma carência de 90 dias para pagamento. Ele não tinha pago a terceira mensalidade por conta da demora na aprovação, fruto de outros exames que ele precisaria apresentar e por aí vai. O que foi o meu trabalho, né? Era o meu primeiro benefício a ser pago e ele estava residindo em Cascavel. Eu morava em Curitiba, ele estava lá no Oeste. Eu já organizei, porque nós tínhamos uma certa ansiedade até para pagar essa primeira indenização, para viver essa experiência de poder auxiliar alguém. O pagamento dessa indenização permitiu que esse cliente fosse tratar essa doença, esse câncer, em Indianápolis, nos Estados Unidos, pois existia um procedimento que já existia fora do país e ainda não havia sido homologado pela Anvisa no Brasil. Então isso deu uma vida extra para ele, né, uma qualidade de vida principalmente, a que ele pôde usufruir sem precisar destruir o patrimônio dele ou da família dele, e ele nem tinha patrimônio porque ele era um médico recém-formado naquele momento. Muito né? novo, Trouxe muito muita foi. Infelizmente ele faleceu com 31 anos em 2019. Né? Acabei concluindo o pagamento das indenizações dele. Mas a indenização do câncer deu com certeza uma qualidade de vida e extrema dignidade nesse período final. E o que o Francisco de hoje diria para aquele Francisco de lá que fez as malas e foi para Goiás, ver o que ia dar? Dê tempo ao tempo, confie no processo e confie no Rochedo, sem sombra de dúvidas. Francisco, adorei conversar com você. Muito obrigada por esse papo lindo. Obrigada, gente. Obrigado.